A ilusão da abundância está acabando, arruinando a sua vida. Esse é o tema do vídeo de hoje que nós vamos reagir e comentar aqui do canal F. Rafael. Esse rapaz aqui é um psicólogo muito bom, ele costumava fazer vídeos de análises de personagens de animes, análises psicológicas, e agora ele está trazendo as análises psicológicas deles para outras áreas, expandindo, né? E esse tema eu achei bem interessante porque é um tema muito atual, onde cada um de nós passa. Hoje em dia, com o Instagram, com o YouTube, a gente tem uma ilusão de abundância muito grande, né? Inclusive, vários relacionamentos estão terminando porque as pessoas estão sempre buscando alguém melhor que seu parceiro, que a sua parceira. Então, acho que esse vídeo aqui vai nos fazer refletir e debater muitas coisas. Olá, meu nome é Wesley Costa, você está no canal Em Busca de Significado. Deixa o seu like no vídeo e simbora reagir ao vídeo A Ilusão da Abundância. Let's go! Quanto mais escolhas possíveis, maior liberdade, maior capacidade de não depender dos outros, maior felicidade, não é? Não necessariamente. Pensa só, temos uma vida com cada vez mais opções. Hoje você tem mais opções do que comprar, do que comer, do que fazer. Antes você tinha uma quantidade de filmes limitada para ver. Hoje tem vários filmes, tem vários streamers, várias opções. Teve uma época que tinha o quê? Sessão da tarde, tela quente. Você se contentava com o filme que passava na televisão e tava tudo bem. Para comprar alguma coisa tinha que ir numa loja física, que às vezes era limitada dependendo do tamanho da sua cidade. Hoje... mas o interessante disso é que as escolhas eram limitadas, mas parece que eram mais saudáveis, né? Porque você não tinha que parar para pensar na quantidade gigantesca de escolhas que, por exemplo, nós temos hoje, né? Antigamente tinha isso e aquilo e escolhe e acabou, e se contenta com aquilo, né? Parecia ser mais saudável. Hoje em dia, quando você abre a Netflix, é tanto filme, tanta opção, tanta coisa, que a gente passa mais tempo. Nós demoramos mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme. Já pararam para pensar nisso? Pensa aí, hein? Vamos continuar. Você pode comprar algo quase em qualquer lugar do mundo. Certo, apesar de todas essas mudanças, de todas essas coisas acrescentadas em nossa vida, porque parece que não estamos tão felizes assim quanto antes, ou não mais felizes do que antes. A explicação simples para isso poderia muito bem ser a esteira hedônica. Nos acostumamos ao longo do tempo com as coisas que temos. Então, uma coisa que você compra, uma coisa que você tem, no começo é empolgante, depois vira algo cotidiano. O nosso cérebro dá prioridade às coisas novas, a estímulos novos. Com isso, não prestamos muita atenção àquela mesma coisa tempos depois, porque o estímulo é menor. Mas isso não explica tudo. A premissa do paradoxo da escolha é o grande motivo de você se sentir frustrado, mesmo tendo várias opções. O paradoxo da escolha, citado pelo psicólogo Barry Schwartz, tem uma premissa simples. Embora a escolha seja libertadora, até certo ponto, o excesso de escolhas pode prejudicar nossa capacidade de ação. Barry Schwartz, inclusive, cita que todos nós precisamos de um aquário, ou seja, limites. Porque a ausência de um aquário metafórico é uma receita para a miséria. Ou seja, escolhas é bom, a gente tem várias opções é bom, mas tem que ter um limite. Se for opções infinitas, a gente paralisa, a gente não avança. Esse psicólogo aí tá correto, esse pesquisador que ele trouxe. A gente meio que tem que restringir um pouco as nossas escolhas, senão a gente fica sem opções. Olha que paradoxo, né? Se tem muitas escolhas, a gente fica sem opções. Se tem poucas escolhas, a gente escolhe melhor. Você já parou para pensar nisso? Acho que na sua vida você já deve ter passado por isso também, tá? Vamos embora. Pensamos profundamente, podemos perceber, se eu tiver várias opções, é melhor. Vou me sentir melhor se eu tiver várias opções. Só que o nosso cérebro funciona de forma diferente. Uma forma que o excesso de escolhas pode levar à fadiga decisória e à sensação de sobrecarga. E aí você pode ver isso claramente quando você vai em algum streamer, tentar assistir algum filme e você vê várias opções. E toda vez que você escolhe uma, parece que você não escolheu a opção melhor. Muitos dizem que o mundo está... Tá vendo? Tá vendo? Ele citou o exemplo do streaming. Tem muitas opções e toda vez que você escolher alguma opção, vem na sua cabeça que você acha que não escolheu a melhor opção. Sempre tem uma opção melhor e você sai pulando de filme em filme e nunca para num só. Olha que paradoxo maluco, né? Interessante. Vamos lá. Piorando, mas estatisticamente não. Esse é um assunto para um outro vídeo. Mas hoje as pessoas do mundo passam menos fome, temos mais acesso à informação, à saúde, a mais lugares, e aí isso também aumenta a ansiedade. Por quê? Quando as opções eram menores, a vida era mais limitada. Então você acabava aceitando mais as escolhas que fazia. Morar em um certo lugar, trabalhar em uma determinada área, casar em determinada idade, viver dentro de um certo padrão. Não porque necessariamente aquilo era melhor, mas porque havia menos comparação. E tinha menos a sensação de que teria 1000 outras vidas ali só esperando serem escolhidas. Aí imagina o cenário. Hoje em dia é diferente. Hoje todo mundo tem carreiras diversas, você pode fazer várias coisas. Então antes que você se contentava com um certo trabalho porque não tinha muitas outras opções, hoje você começa a se comparar com qualquer outra pessoa e aí quando você vê alguém muito mais bem sucedido com uma coisa simples, você começa a pensar que está vivendo errado. Nas redes sociais... Exato, hoje em dia a gente consegue se comparar a pessoas do mundo inteiro. Antigamente nós só nos comparávamos a pessoas do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, no máximo da nossa região. Hoje em dia você consegue se comparar com pessoas de todos os lugares do mundo, todos os idiomas, e nunca tá bom, nunca tá o suficiente, né? A gente acaba tentando se enxergar
chegar na vida daquela outra pessoa. É aquela famosa frase, a grama do vizinho é sempre mais verde. A diferença é que agora a grama do vizinho, ele não é mais seu vizinho, pode ser um cara que está do outro lado do mundo e você conseguir se comparar com o cara. Isso é doentio, isso está adoecendo a mente de muita gente. Você vê alguém que mudou de país e construiu uma vida perfeita, alguém que transformou um hobby em uma profissão, alguém que tem um relacionamento aparentemente ideal, alguém que viaja o mundo, que tem tempo livre, que faz exercício, que cuida do corpo, cuida da vida financeira e ainda tem aparentemente uma estabilidade emocional. Então o problema quase que das muitas opções é o caminho não percorrido. É quando você escolhe algo, você tem mais outras coisas pra se comparar. No famoso estudo das geleias, consumidores viam uma mesa com 24 sabores de geleia e uma mesa com apenas 6 sabores. A mesa com 24 opções chamava mais atenção, mas a mesa com 6 opções gerava mais compras. A ideia central é, muitas opções podem atrair, mas também podem paralisar a decisão. Tá, mas como lidar com o excesso de opções? Uma solução é estruturar o nosso processo de decisão. Como assim? Considere uma aula na academia. Ao nos comprometermos com um horário e uma atividade específica, eliminamos a necessidade de escolher entre uma infinidade de opções. E com isso podemos ficar totalmente apenas naquela tarefa, sabendo que a decisão já foi tomada por nós. Ou seja, se você define vários horários pra fazer coisas, você não precisa ponderar em o que tem que fazer. Aí você pode pensar, tá, mas às vezes eu escolher algo sem ponderar muita coisa não pode fazer com que eu tome uma decisão ruim? E a resposta é não. O excesso de reflexão não necessariamente causa uma boa decisão. Um estudo interessante feito com jogadores de xadrez mostrou que pensar demais pode, na verdade, fazer a gente tomar decisões piores sobre algo. Na verdade, tudo demais vira veneno, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, tudo que a gente exagera atrapalha a nossa vida. Inclusive, escolhas. Excesso de escolhas paralisa a gente, em vez de deixar a gente mais feliz, mais alegre, mais focado. Autores teorizam que, quando a evidência favorece claramente uma opção, a decisão sai mais rápido e tende a ser melhor. Quando as evidências são ambíguas, a pessoa acumula informação por mais tempo, mas isso não garante acerto. Às vezes só revela incerteza. Não significa necessariamente que pensar rápido e tomar uma decisão impulsiva é melhor. Não, na maioria das vezes, pensar de forma deliberada sobre algo é a melhor opção, mas ela não será perfeita só porque você pensou mais. E com isso entramos na solução principal, as restrições numéricas. Literalmente, restringir o número de opções. Criar limites. Parar de agir como se toda possibilidade merecesse ser analisada. Em um estudo, os participantes eram colocados diante de diferentes quantidades de alternativas, e os pesadores observaram que conjuntos intermediários pareciam produzir uma resposta mais equilibrada no cérebro, ou seja, nem poucas opções para não ter a sensação de limitação e nem tantas opções a ponto de provocar sobrecarga. A partir desses achados, os autores sugerem que algo próximo de 8 opções, com uma pequena margem de variação, pode funcionar como um bom ponto de equilíbrio. Mas eu ainda acho 8 opções muita coisa, tá? 8 opções eu acho muito, acho que 5, 6 seria o suficiente. 8 opções ainda deixa você meio assim, né? Aliás, depende de quais opções ele tá falando, né? O que é na real. Mas 8 opções eu acho muito. E você acha muito? Deixa aí nos comentários. A ideia é diminuir a quantidade de opções, certo? Mas aí minha vida não vai estar meio que limitada, eu tendo que excluir algumas opções para escolher menos e naturalmente eu ficar com menos escolhas. Faz sentido esse pensamento, só que na prática não temos tantas possibilidades assim. Temos um tempo limitado, energia limitada, atenção limitada, repertório limitado, só que o mundo cria a sensação de que você pode fazer tudo. É só você pensar nos relacionamentos amorosos. A gente ouve muito, né? Existem milhões de outras pessoas por aí. Existem muitos outros peixes no mar. Opção é o que não falta. E essa frase sim pode... Essa frase é perigosa, porque faz a gente cair na ilusão, como ele falou aí, né? Na ilusão da abundância. A gente acaba largando uma pessoa boa que tá conosco pra ir atrás de uma aventura, porque na nossa cabeça sempre tem alguém melhor. E aí, meu amigo, dá merda. Dar muitas de outras pessoas por aí. Existem muitos outros peixes no mar. Opção é o que não falta. E essa frase sim pode ajudar muitas pessoas, principalmente aquelas que passaram por um término e começam a ver aquela pessoa como sendo única, né, como insubstituível, mas ao mesmo tempo que essa visão é libertadora, ela também tem uma parte enganosa. Existem milhões de pessoas compatíveis com você, mas você não vai conhecer 1 milhão de pessoas. Você não vai se conectar profundamente com 1 milhão de pessoas. Você não vai ter tempo, não vai ter disponibilidade emocional. É só você pensar, a maioria das pessoas que você conhece não são compatíveis com você. Seja porque você não acha a pessoa tão atraente assim ou tão interessante, ou porque a outra pessoa não acha você tão interessante e atraente. O que existe muitas vezes não é um excesso real de possibilidades viáveis. O que existe é uma ilusão de abundância. Não é quando a gente termina, né? A gente acha que tem vários peixes no mar, um excesso de pessoas, né? Que a gente pode se relacionar. Mas na verdade não, a maioria das pessoas não é muito compatível conosco, não. Parece que tem uma estimativa aí que só de 20 a 30 pessoas... do nosso convívio ou de outros lugares são compatíveis conosco, né? Eu falo compatíveis no sentido de personalidade, que vão gostar de você ou não, porque é impossível agradar todo mundo, né? É estranho isso, mas a gente acha que termina o relacionamento, já vai conquistar outro tão bom ou melhor, e não é assim, isso é ilusão. Isso daí é ilusão, tá? Nem todo mundo é compatível conosco, mas as redes sociais alimentam essa ilusão e nos geram, né, essa miragem achando que lá fora tem um oceano de peixes
com pessoas ainda melhores, e aí nessa a gente acaba quebrando a cara. Outra coisa que também pode ajudar muito alguém não ter essa paralisia da escolha, ou essa sensação de que vai se arrepender, escolher algo, vai deixar outras coisas de fora, é mudar o jeito que você encara a tomada de decisão. Basicamente, se você enxergar as decisões como sendo muito boas ou muito ruins, sem meio termo. Ver as opções como alternativas diferentes, que levam a resultados diferentes, pode ser uma visão mais realista. Estudos mostram que eliminar a mentalidade de certo e errado e focar em opções que simplesmente oferecem resultados diferentes pode não só aliviar a pressão na tomada de decisão, como causar uma sensação menor de arrependimento no futuro. Restringir opções não é empobrecer a vida, pelo contrário, é meio que proteger sua atenção. É como... Boa, olha só, reduzir opções não é empobrecer a vida, é proteger a sua atenção. Porque opções demais em excesso deixa você paralisado. Já opções limitadas fazem você ficar mais saudável, ficar mais tranquilo e escolher melhor. Tanto é que antigamente, né, a vida era mais simples, as pessoas não eram tão estressadas ou tinham tanta perca de atenção como tem hoje em dia. Faz muito sentido isso que ele falou. Vamos lá. No futuro. Restringir opções não é empobrecer a vida, pelo contrário, é meio que proteger sua atenção. É como se a liberdade também fosse conseguir dizer, essas são as opções que realmente importam e é dentro delas que eu vou decidir. Ok, e a minha perspectiva? Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, não só como psicólogo, mas também na minha própria experiência pessoal, é que quase sempre vamos nos arrepender em algum momento de alguma decisão. Nem que seja por um único dia, nem que seja por um único momento. E é bem lógico se a gente parar pra pensar. O nosso cérebro é uma máquina de tentar corrigir erros, imaginar cenários. E ele costuma analisar o caminho não percorrido, porque a nostalgia é um fantasma que sempre vai correr atrás de você. Por exemplo, eu estudei 5 anos na faculdade, tenho 5 anos de experiência em atendimentos, ou seja, estou há 10 anos estudando comportamento humano e em vários dias eu acordei e pensei, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que não seria melhor fazer outra coisa? Isso vem geralmente quando eu me sinto mal com alguma coisa, sei lá, acontece alguma coisa ruim na minha vida, meu humor vai pra baixo, e aí meu cérebro tenta procurar soluções pra tentar resolver aquele problema. E às vezes as soluções são imaginar cenários não percorridos. Nesse momento que surge o sentimento de nostalgia, estudos indicam que a nostalgia pode ser ativada em momentos de solidão e desconforto, funcionando como um recurso psicológico para aumentar a sensação de apoio social, continuidade do eu e significado. Em alguns momentos, quando você sente uma nostalgia profunda, principalmente aquela que vem do nada, se você parar a pensar, se você parar no momento, você pode perceber que talvez naquela situação, naquele momento específico, você não está tão bem assim, está com a emoção negativa, e o seu cérebro vai percorrer algum momento onde você se sentiu bem para você meio que emular aquele sentimento. Por isso que observar se você está sentindo muita nostalgia também é uma forma de observar como está a sua vida. Então, se você é uma pessoa que sente com frequência essa paralisia da escolha, você é uma pessoa maximizadora, ou seja, sempre tenta encontrar a melhor opção possível, tem a percepção de que existem várias opções, tem a percepção de que está fazendo uma escolha certa ou muito errada, você tem uma grande chance de sentir um arrependimento maior, assim como ficar paralisado, porque você atribui um alto grau de importância ao simples ato de escolher. E de fato, muitas escolhas mudam totalmente nossa vida, mas boa parte delas não tem tanta diferença assim. Inclusive, muita gente acaba se arrependendo das escolhas que não fez, mais do que as escolhas que fez, sabia disso? É o arrependimento de muitas pessoas idosas. Então, procure fazer as escolhas, tomar decisões, né? Ainda que sejam erradas, é melhor do que tomar nenhuma decisão. Tem um livro bem interessante chamado O Andar do Bêbado, do físico Leonard Milodinov. Em alguns momentos do livro, ele cita que a gente superestima o impacto de algumas escolhas. A gente coloca uma pressão enorme em algumas decisões, e o que ele mostra ali com alguns estudos, inclusive, é que mesmo decisões importantes na vida não alteram tanto assim o seu humor, ou como você vai se sentir. Ou seja, por mais que uma decisão seja algo importante, decidir entre uma coisa ou outra, às vezes não faz tanta diferença assim no final. Até porque no final vai ter você que vai lidar com tudo. Então, mais importante do que a escolha em si, como você vai lidar. E, novamente, o arrependimento é algo comum, normal. Você pode estar num relacionamento e um dia acordar e, caraca, eu estou num relacionamento certo? Começar a se perguntar. Isso não quer dizer que você tomou uma decisão errada. Significa que você tomou uma decisão, ponderou opções. Toda escolha pode parecer incompleta quando comparada a uma fantasia. E mais importante do que acertar o caminho é não transformar cada dificuldade em prova de que você deveria estar em outro lugar. Seu restaurante... Exatamente. Excelente mesmo. Gostei muito desse conceito de limitar, reduzir as opções, né, as escolhas, para que nós possamos, através disso, proteger a nossa atenção. Porque uma atenção muito desfocada, com muitas opções, a gente trava, a gente paralisa. Isso é muito interessante. E hoje em dia o que a gente mais tem na vida é opção. Isso ferra com a nossa cabeça. Eu super concordo aqui com o psicólogo F. Rafael. E se você concorda com ele também, deixa o seu like aí no vídeo. Se você discorda, deixa o seu comentário. Lembrando, o vídeo original dele tá aqui nos comentários abaixo. E tem outros vídeos aqui pra gente continuar debatendo e comentando. Então clica neles que a gente se vê já já. Valeu!